Glória a Deus, que bênção. Nós temos passado por dias diferentes, dias um pouco fora do comum daquilo que nós estamos acostumados a viver ao longo de nossas vidas. E eu tenho cada dia mais a impressão de que os dias estão sendo abreviados. Você já percebeu? Pode tirar a foto. Você já percebeu que muitas vezes acaba o dia, ou vai chegando no finalzinho do dia, ou chega à noite, a hora que você vai deitar na sua cama e você fala, já passou o dia? Você tem tido essa impressão? Isso não é coincidência. O mundo espiritual tem se movimentado de diversas formas, de várias maneiras, e muitas vezes nós não temos prestado a devida atenção nos sinais que o Senhor e que o Espírito Santo tem nos dado. Ontem nós tivemos o ataque a Israel, advindo do Irã. E não há nenhuma novidade nisso, né? A grande novidade é que dessa vez o ataque foi feito do Irã diretamente ao Estado de Israel. Na grande maioria do tempo, ao longo dos anos, o Irã tem utilizado, né, o Hezbollah e outras milícias, o Hamas, para atacar Israel, e nunca de forma direta. Mas ontem esse ataque foi feito diretamente. Há 2 semanas atrás, eu me encontrava com os homens para a gente findar o Galileu Prayers. Quantos homens estavam no nosso encontro nessa terça-feira? O Sandro estava lá, o Valdir estava lá, o nosso querido Jonathan estava lá, e outros que não estão aqui. Eu dizia para eles que haveria uma guerra em Israel. Vocês lembram disso? Lembram ou não? Que eu falei que depois que nós tivéssemos o eclipse, o Irã atacaria Israel. E por que eu disse isso, né? Tudo que eu consumo, e eu tenho a minha vida, eu passo a minha vida falando isso, tanto para alunos queridos, tanto para os meus irmãos que caminham comigo. Aprendam a falar inglês. Desde o ano de 1998, por um start do Espírito Santo, ao sair de uma empresa multinacional que era a Nestlé, eu fui trabalhar em uma escola de inglês porque o Espírito Santo falou para mim. E a confirmação de que foi ele mesmo quem falou para mim, foi que no final daquele ano, eu estava falando inglês fluente. Então, eu aprendi a falar inglês ao longo de 1 ano. Nunca tinha estudado o idioma, mas por obediência à voz do Espírito, onde Ele me ordenou a estar em um outro lugar, em um outro trabalho, onde eu ganharia muito menos do que eu ganhava, onde era um local com menor expressão, eu entendi ali, porque estava atento em oração, que aquele era um chamado de Deus para a minha vida. Em 1 ano, eu estava falando inglês fluente. E a partir dali, todas as notícias que eu consumo, tanto do cenário político, quanto geopolítica, economia, é tudo em inglês. Nada que vem de noticiário brasileiro é confiável, querido. Eu falo isso com dor no coração. Não é por partidarismo político e nem por nada que eu acredito de política, porque o meu Redentor vive. É a Ele que eu sigo e nele que eu creio. Não em homens. E então eu venho acompanhando esse cenário político ao longo dos anos. Tem alguns pastores que eu sigo, alguns mestres que eu sigo, que eu acompanho, que eu vejo, que eu confiro. Tudo é em inglês. Por exemplo, você sabe o que é a UN? Você já ouviu falar na UN? Sim ou não? Não. Mas você conhece ela como a ONU. Mas o nome não é ONU. O nome é UN. United Nations. Então, as Nações Unidas é a UN. Todas as pessoas que sobem naquele púlpito para falar de qualquer nação, eles falam em inglês.
Há 8 meses atrás, exatamente, o primeiro-ministro de Israel, o Netanyahu, subiu naquele púlpito para, em inglês, com um mapa, mostrar a nova geopolítica e a nova definição do Oriente Médio. E no mapa que ele mostra, você pode jogar, mesmo em português que você vai achar, ele mostra que a faixa de Gaza já não existia mais e que haveriam alterações naqueles estados. Ou seja, ele estava mostrando que alguns lugares seriam varridos do mapa. E a geopolítica, a economia agora ali seria diferente. 8 meses atrás. E quando ele levanta esse mapa e mostra, tem um frenesi na audiência que estava nas Nações Unidas e todo mundo começa a postar. Que era uma afronta. Que era isso, que era aquilo. Mas vocês não se iludam. Existe um Deus neste século que rivaliza contra o nosso Deus. Jesus dá um nome para ele, você sabe quem é? Mamon. Existem 2 senhores, Deus e Mamon. E os filhos de Abraão, com Quetura ou Quitéria, lá em Gênesis 25, são aqueles que dominam os Emirados Árabes. Você sabe onde estão as maiores riquezas do mundo? A maior luxuosidade que você pode ver na terra, os hotéis mais luxuosos, feitos de ouro, de pedras preciosas, eles estão no Emirados Emirates. Quem assiste futebol aí? Quem são os grandes patrocinadores do Barcelona, do Real Madrid? Quem é? É os Estados Unidos? Não. Flying Emirates. Para que se cumpram os dias, os tempos determinados nessa terra, o anticristo precisa sair. E ele não vai vir de nenhum desses países desenvolvidos, ele vai vir do Oriente Médio. Então a geopolítica toda precisa ser reestruturada. Por que o Dodô está falando isso? Porque ele é um bobinho? Não, porque ele estuda demais. Eu estudo demais essas coisas. Demais. E eu não estou falando isso para me engrandecer. Pelo contrário, estou falando para alertar você da importância de nós termos entendimento como cristão. Então, aquele ataque de 8 de outubro a Israel, aquilo foi totalmente orquestrado. Aqueles miseráveis que estão lá na Palestina do Hamas não tinham a menor condição tecnológica de entrar em Israel sem a permissão do próprio governo de Israel. Então aquilo aconteceu para que Israel colocasse para o mundo, olha só a atrocidade. Vocês estão vendo como eles vivem? Vocês estão vendo como eles são? Vocês estão vendo os estupros, as crianças mortas, os reféns? Não dá mais para viver assim, a gente precisa acabar com isso. Então eles esfregaram na cara do mundo a loucura que é ali. E quem está por trás disso? O Irã. E ao esfregar na cara do mundo as atrocidades que acontecem ali, Israel está dizendo o seguinte: esse problema precisa ser resolvido. Acabou, não tem mais tempo. Por isso que a Bíblia fala de tempos determinados. Tudo debaixo da permissão de Deus. Então Israel faz o ataque agora à base, a uma embaixada em Damasco, onde se morre ali 7 generais iranianos, pelo menos. Então, o que diz as Nações Unidas? Que você jamais pode atacar uma embaixada. É uma resolução máxima da ONU. E Israel vai lá e ataca. Hoje mesmo o Irã está convocando todos os embaixadores da Grã-Bretanha, da França, dos Estados Unidos para conversar, porque na ONU está dizendo que não pode. Mas Israel não atacou? Então agora eles atacaram, não vai parar aí. Ó, hoje que dia que é? Dia 14 de abril. Vocês me cobrem depois, pode me cobrar. Não vai parar aí. Israel vai atacar todas as bases nucleares do Irã. Os tempos são maus. Não se iludam. As portas espirituais, os portais espirituais que estão sendo abertos,
todas as vezes que há atrocidades no mundo, todas as vezes que há uma carnificina no mundo, portais espirituais demoníacos são abertos. E parece que a igreja está boba, a gente não fala mais dessas coisas. A gente pensa que qualquer coisa de astrologia vem do diabo. Como assim? Como é que foi mesmo que aqueles 3 reis magos identificaram que Jesus estava para nascer? Pela estrela. Como é que eles sabiam que aquela estrela estaria lá? Porque eles vinham de uma nação onde Daniel foi um grande profeta há centenas de anos atrás, e Daniel escreve a respeito da vinda do Messias. Ele escreve a respeito da vinda de Jesus. Então eles estudam ali e eles identificam o tempo em que aquela estrela viria um sinal do céu. E eles olham para a estrela e veem. E então eles identificam que o rei que Daniel tinha profetizado há centenas de anos atrás viria. Por isso que eles seguem a estrela. Vocês acham que é tudo obra do acaso? A partir do dia September 11, né? Está vindo em inglês na minha cabeça, das Torres Gêmeas, que aquilo foi destruído, o mundo mudou completamente. As tensões são outras, as dificuldades são outras, tudo se movimenta em volta daquilo. Então, querido, nós temos tempos determinados na palavra de Deus. Quando Daniel ora para que venha uma resposta a respeito do povo de Israel, a respeito da nação dele que estava cativa na Babilônia, e vem um anjo depois de um tempo e fala para ele assim: olha, no dia em que você dobrou os joelhos e orou, saiu a resposta. O anjo Miguel vinha trazendo a resposta. Mas o príncipe da Pérsia, porque a palavra de Deus fala de tronos, potestades e principados, foi ao encontro dele e houve uma batalha nos céus para te trazer essa resposta aqui. Então, queridos, por que eu estou adiantando isso para vocês? Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque a nossa série é Semeando para a Eternidade. Onde estão os nossos olhos? Nas coisas terrenas? Nas coisas deste mundo? Nas coisas passageiras? Ou nas coisas eternas? Onde será que estão os nossos olhos nesses dias? Algumas pessoas me perguntam, por que tanta dedicação que eu tenho sobre alguns temas específicos da palavra? Muitas pessoas aí, e nós também aqui, querem saber mais sobre o fim dos dias, sobre o fim do mundo, sobre o porquê das guerras e como será o fim de tudo. E eu não sou diferente dessas pessoas. Mas o título das minhas perguntas, dos meus questionamentos, da minha busca, da minha gugada, ela é diferente. Eu quero saber quando o meu rei, o meu redentor vai pisar nessa terra. Eu quero saber quando será o fim da era da igreja. Eu sou obcecado e aguardo com grande expectativa o reino milenar de Jesus nessa terra. E o apóstolo Paulo vai dizer aos Tessalonicenses: se vocês esperam Jesus somente nessa vida, vocês são os mais miseráveis de todos. É loucura. Nós precisamos ansiar pela volta do nosso mestre, do nosso redentor, como aquelas virgens que estão com aquelas lamparinas acesas, esperando o dia em que o mestre, em que o noivo vai chegar. Então, querido, desde 2014, quando eu tive uma experiência que eu fui para os Estados Unidos, e eu tive no Texas e depois eu fui para Nova York, para Nova Jersey, em Nova York, faziam 3 anos que havia acontecido o ataque às Torres Gêmeas. E a tensão ainda era gigantesca, porque eu fui em agosto, né? Ia fazer o 3º ano de aniversário. E eu visitei aquele lugar, eles fizeram um buraco imenso no chão,
mais ou menos uns 100 metros para baixo do chão, e as águas da eternidade correm ali, e tem um furo no centro, é gigantesco aquele tanque, e você não vê as águas caindo, porque elas não têm fim, conota eternidade. E em granito, ao redor, na borda, os nomes das pessoas que morreram. E o slogan dos Estados Unidos é Never Forget. Sabe por que o slogan é Never Forget? Eles nunca vão esquecer o que o povo iraniano fez com os Estados Unidos. Enquanto aquilo não for apagado do mapa, eles não vão sossegar. Mas isso tudo é permissão de Deus. E a partir dali, meu Samuel, querido, meu filho primogênito, o amado Samuel, com 1 aninho de idade, ele faleceu. E era muito recente, porque ele faleceu em janeiro de 2014, e eu fui para lá em agosto. Então foi uma experiência muito grande que eu tive ali, e a minha busca diária por 2 ensinamentos bíblicos, então, se intensificou de uma forma muito grande. Então, de tudo que eu conhecia, 2 ensinamentos eu queria ali esmiuçar e aprender e entender mediante a palavra e mediante a teologia. E o primeiro deles era a respeito da imortalidade da alma. Então temos nossa querida irmã Lena que foi embora ontem. Temos nosso querido esposo da Simone, o Ailton. Está com câncer terminal, não está aqui hoje porque ele está sofrendo dores insuportáveis, 48 anos de idade. Temos o Renato, querido filho da Edmé, lutando pela sua vida. E temos todas as experiências que nós já vivemos nessa terra. Então eu fui querer saber sobre a imortalidade da alma. E este local, no hebraico, chama-se Sheol. No grego, chama-se Hades. No latim, a tradução é inferno. E a minha favorita das traduções para esse local é aquela que Jesus falou, o seio de Abraão, o paraíso. Que é para onde vai as nossas almas no momento em que nós fechamos os nossos olhos aqui nessa terra. Você não vai dormir coisa nenhuma. Você não vai descansar coisa nenhuma. A sua alma é imortal. Se o sangue de Cristo cobre você, a partir do momento que você fecha os olhos aqui, você vai para este lugar, o seio de Abraão, que está reservado para as almas que aguardam a vinda do Senhor Jesus. E naquele dia glorioso, elas receberão um corpo glorificado, assim como nós. Então nós já estamos desfrutando ali na nossa morte de um ambiente de amor, de paz, de alegria, onde Jesus não está 24 horas, porque Ele está fazendo expiação dos nossos pecados, até o dia do Yom Kippur, que Ele vai pisar aqui na terra. Ele está fazendo expiação dos nossos pecados. Como você sabe, Dodô, quando Estevão tem aquela revelação linda lá no livro de Atos, que ele está sendo pedrejado, inclusive pelo apóstolo Paulo, ele olha para os céus e o céu se abre, então ele fala, eis que vejo a glória do Deus Todo-Poderoso e o Senhor Jesus está à destra de Deus Pai num trono de glória e eu estou vendo. É o testemunho de Estevão. E é maravilhoso. Eu não falo dessas coisas porque elas são elevadas. E vocês precisam de um outro tipo de alimento. Mas, mediante a tudo que nós estamos vivendo, é preciso nós abrirmos os nossos olhos, semeando para a eternidade. Os nossos olhos precisam estar colocados no lugar certo. E o lugar certo não é nos problemas, não é nas circunstâncias, não é nessa vida, não é nesse mundo, é sobre aquilo que nos espera. E o que espera você é glorioso demais, querido. É glorioso demais. Então eu fui estudar mais sobre isso, e eu me deparo a Lucas capítulo 16, do verso 19 ao 31, onde Jesus faz a narrativa do rico e de Lázaro. Porque ambos morrem. E quando Lázaro, que era um homem crente, cria no Senhor, ele morre, os anjos do Senhor vão levá-lo para o seio de Abraão. E aquele rico vai para um lugar de tormento.
Então ali está a narrativa. Se você quer saber um pouquinho mais da imortalidade da alma, leia Lucas 16, 19. Até o verso 31. Não é uma parábola. Tem muita gente aí fora, aceita, que fala que é uma parábola. Não é uma parábola. Jesus está falando de algo real. Por quê? Porque todas as parábolas têm um início. E Jesus, ele faz a mesma linguagem, o mesmo vocabulário, as mesmas expressões, ele utiliza nas parábolas. Essa não é uma parábola. E o segundo tema que eu fui mergulhar de cabeça e estudar foi exatamente a fascinante escatologia, o estudo sobre o fim das coisas vindouras, a doutrina que trata do destino final do homem e do mundo para apresentar-se em discurso profético e apocalíptico. E desde 2014 eu mergulhei de cabeça nisso, né? O querido Gabriel também. E quanto mais eu estudo, mais fascinado eu fico. Hoje eu já tenho uma opinião formada, algo que eu não tinha ao longo dos anos, a respeito de como vai ser. Dentro desses estudos que eu fiz ao longo da vida inteira, porque da onde eu vim, a doutrina era diferente, a visão era diferente. Eles pregavam em algo, em termos que eu não vou falar aqui, mas num arrebatamento secreto da igreja. E eu não creio assim porque a Bíblia não fala nisso. E alguns me perguntam, mas por que você foca mais nas coisas... Por que você não foca mais, Dodô, nas coisas do presente? Nas coisas que estão se passando aqui na terra agora. No nosso dia a dia, na nossa rotina. Por que você não fala sobre prosperidade? Por que você não fica falando exatamente sobre falar em línguas e todo mundo chega aqui numa catarse e fica falando em línguas? Por que você não foca como a pessoa ganha mais dinheiro, enquanto a pessoa tem saúde eterna? Por que você não foca nisso? E eu, como um bom pupilo de Jesus, aluno, eu devolvo a pergunta. Jesus optou por qual caminho? Jesus veio aqui nos 3 anos e meio de vida que ele teve, de ministério, para falar sobre o mundo, sobre a rotina, sobre as coisas, sobre o dia a dia, ou ele veio falar das coisas do alto? Hã? Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao 2, diz o seguinte: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo. Isso aqui é uma pergunta. Se você ler o capítulo, você vai ver que é uma pergunta. O capítulo 2 vai fazendo perguntas para a igreja de Colossenses. Veja que aqui nós temos a pergunta aos verdadeiros crentes. Portanto, se vocês ressuscitaram juntamente com Cristo, se vocês são novas criaturas em Cristo, se vocês morreram para as coisas passadas, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham um pensamento nas coisas do e não nas terrenas. Querido, tudo aqui é passageiro. Tudo aqui é plástico. Tudo que nós estamos vendo hoje, desde a era da eternidade, da era dos homens, da tecnologia, do humanismo, tudo isso não vai passar de um ponto e vírgula na eternidade. O que nos espera é muito mais grandioso, é muito mais maravilhoso, é muito mais melhor de bom. São coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e não subiu ao coração do homem. Sentimentos de anseio, sentimentos de medo, sentimentos de pânico, sentimentos de dúvida. Você não terá mais nada disso na sua mente e no seu coração, porque Ele colocou em você um novo coração e um espírito reto, para que você desfrute das coisas do alto e celestiais. Nós precisamos buscar as coisas do alto, nós temos que aprender a olhar para o alto, nós precisamos buscar compreender aquilo que Jesus detalhou aos apóstolos e discípulos. Olhar para o alto é exatamente o que a Bíblia me manda fazer. Então, quando você quer provar uma igreja, se ela é do Senhor,
Veja que se o que está pregando ali é focado nas coisas da terra ou nas coisas do alto. Filipenses capítulo 3, do verso 13 ao 14, na tela, diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para, e avançando para as coisas que estão, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado, está lá na tela, do chamado. É do chamado terreno? É do chamado da tua profissão? É do chamado da tua formação acadêmica? Não, é o chamado celestial, em Cristo Jesus. Nossos olhos devem estar voltados para as coisas de cima, não para as circunstâncias, não para os problemas, não para os gigantes da vida, mas para o alto, que é de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do nosso maravilhoso Redentor, e Ele vive e está atento às suas necessidades, às tuas angústias, às tuas lutas, mas creia, o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Ele já está vindo ao seu socorro, Ele é o teu Redentor, Ele é o guarda de Israel que não dorme, enquanto Satanás anda ao nosso derredor, bramando como um leão, Ele coloca uma espada flamejante entre nós e os nossos inimigos. Ele que te sustenta, Ele que te guia. Isaías, capítulo 40, verso 26, o profeta messiânico, Isaías diz o seguinte: ergam os olhos. Olha só, quantas vezes você tem andado aí nos dias da sua semana assim, olhando para baixo? Quantas vezes da tua semana você tem olhado aqui para frente, olhado para as pessoas, olhado para a tela do celular, e o Espírito Santo está falando nessa manhã para você: ei, erga os seus olhos, levante a sua cabeça, olhe para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder celestial, tão grande, tão imensa é a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Nenhuma delas deixa de aparecer no céu. Daniel, capítulo 4, verso 34. O Todo-Poderoso, um grande rei, um grande monarca, um grande imperador chamado Nabucodonosor, tinha conquistado quase que todas as cidades, todos os países daquela terra, e ele fez um império, os jardins suspensos da Babilônia. Quantos de vocês já ouviram falar? Diz que é um império de tecnologia, maravilhas e coisas grandiosas. E esse homem, Nabucodonosor, ele se engrandece e ele fala: eu sou um Deus na terra. Então imediatamente o Deus dos céus, todo-poderoso, envia sobre ele uma loucura. E ele começa a ser como um animal, comendo terra, comendo grama, e ele fica nu no meio de uma floresta. E ali ele passa anos da sua vida, até que um dia ele cai em si. Deus tem misericórdia dele, e quando esse rei Nabucodonosor volta à consciência, a consciência de que ele era apenas um mortal, então ele olha e diz assim: eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos para o céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei ao Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Querido, se um ímpio, se um filho do diabo, se um homem como esse, um tirano, olhou para os céus e glorificou a Deus e o adorou, quanto mais você, que é príncipe e princesa do reino, você deve levantar seus olhos para os céus todas as manhãs, a despeito das lutas e diversidades. Você deve olhar para o teu Criador e dizer: obrigado, eu te adoro, eu te louvo, a minha vida é tua, a minha esperança está em ti, o meu futuro é teu. Senhor, eu te glorifico, porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, e eu sei que eu verei a tua glória um dia na minha vida. Esse é o nosso Deus. Quando nós levantamos os nossos olhos aos céus,
nós semeamos para a eternidade. Quando nós levantamos os nossos olhos aos céus, nós entendemos a grandeza do nosso Deus e o futuro maravilhoso que nos aguarda. João, o discípulo amado de Jesus, ele vai fazer a narrativa que só está ali naquele evangelho da morte e da ressurreição deste grande homem chamado Lázaro. Se tem alguma coisa aí na tua vida que está morta, mas você entende que não é permissão de Deus, eu declaro nessa manhã, Ele vai ressuscitar. Ele vai colocar de pé, Ele vai chamar para fora do túmulo, porque Ele é especialista em trazer à existência as coisas que não são como se já fossem. Ele tem poder para reescrever a sua história e mudar o seu destino, para que você seja uma bênção, para que o seu testemunho seja para a eternidade, para que pessoas sejam salvas através da sua vida. Quando João faz essa narrativa, ele declara: então, tiraram a pedra. E Jesus olhou para cima. O teu mestre olhou para cima. Jesus, o próprio Deus encarnado, olha para os céus. Jesus evoca os céus o tempo todo. Jesus vem e volta para o alto, onde Ele habita e onde está o seu trono de glória. Ele podia ter olhado para aquelas pessoas e falado: Pai, graças eu te dou. Ele podia ter fechado os seus olhos e dito: Pai, graças eu te dou. Mas ele levanta os seus olhos para o céu, como que dizendo: ei, vocês, olhem para os céus, ergam os seus olhos para os céus. E então ele agradece, fala: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Ele está ensinando para os seus discípulos, que depois se tornam seus apóstolos. Ele está ensinando para cada um de nós, discípulos da igreja do Galileu. E lá em Atos, no capítulo 1, verso 10, o texto diz o seguinte: que quando Jesus vai subindo ao céu de volta, os discípulos ficaram com os olhos fixos nos céus. Olha, você não entendeu, querido? Quando Jesus começa a subir e Ele some nos céus, os discípulos não ficaram olhando uns para os outros dizendo: e agora o que vamos fazer? E agora o que vai ser de nós? E agora para onde nós vamos? Não, eles ficaram com seus olhos fixos no céus. Aleluia, aleluia. Veja que os discípulos aprenderam a olhar para os céus. Aqueles mesmos homens que olhavam para a falta de pão, aqueles mesmos homens que olhavam para o vento, para a tempestade e diziam: esse mar vai nos engolir. Aqueles mesmos homens que olhavam para a enfermidade das pessoas e falavam: isso não tem jeito, não tem cura. Aqueles mesmos homens que olhavam para aquele menino endemoniado e não tinham poder para tirar aquele demônio dele. Aqueles mesmos homens que não entendiam a missão de Jesus nessa terra, que pensavam que não eram capazes de nada, esses mesmos discípulos aprenderam a olhar para o alto. E em nome de Jesus eu declaro isso sobre a sua vida, que cada um de vocês, que cada um da igreja do Galileu, que a igreja do Galileu será conhecida como uma igreja que aprendeu a olhar para o alto, uma igreja que aprendeu a olhar para Jesus, uma igreja que aprendeu a olhar para o Rei, porque Ele é o autor e consumador da sua fé. Você sabia que atualmente pensa-se no mundo científico que é a matéria normal, ou seja, aquilo que pode ser observado, aquilo que pode ser visto? Na comunidade científica tem um estudo, eles têm estudado, e eles constituem que apenas 4% do universo pode ser visto. Somente 4% do universo até hoje foi estudado e pode ser visto. Você sabia que 23% do universo é constituído de matéria escura? E 70
73%, segundo os cientistas, as mentes pensantes mais capacitadas do universo, 73% dele é constituído de energia escura. Ou seja, 96% do universo é desconhecido pela raça humana, pelo ser humano. Para eles, energia escura. Para nós, os filhos de Deus, é o trono dos deuses dos céus, glorioso, que reina sobre todas as coisas. Você sabia que o Espírito Santo já tinha revelado isso para o apóstolo Paulo há milhares de anos atrás? Há quase 2000 anos atrás? Isso que os cientistas chegaram hoje, o Espírito Santo já tinha revelado para o nosso querido apóstolo Paulo. Olha lá, 1 Timóteo capítulo 6, do verso 11 ao 16, ele diz o seguinte, para Timóteo: você, porém, homem de Deus, olha o que Paulo diz para Timóteo: fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Coisas da terra ou coisas do alto? Tome posse da vida para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo, guarde este mandamento imaculado, irrepreensível, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará cumprir no seu devido tempo determinado. Olha só isso agora, querido. Ele é bendito e único soberano, e Rei dos reis, e Senhor dos senhores, o único que é imortal, e habita em luz inacessível. Não adianta telescópio Hubble, não adianta telescópio James Webb no espaço que possa ver, mas para nós que estamos aqui, os filhos de Deus, nós sabemos que Ele está reinando nesse universo glorioso, e um dia Ele aparecerá para nós, Ele virá nas nuvens, Ele virá com seus santos anjos, e nós ouviremos as trombetas, e a sua igreja será levantada aos céus, e nós contemplaremos a glória do nosso Salvador. Esqueça o que está para trás, esqueça das coisas deste mundo, levante os seus olhos e veja que o seu glorioso dia está chegando. Ah, querido, eu louvo o Pai, Senhor do céu. Olha o que Jesus falou. Jesus não fala para os cientistas, Jesus não fala para aqueles que creem na energia escura de 73% do universo. Não, Jesus revela para você que tem o Espírito Santo. E lá em Mateus capítulo 11, verso 25, esse mesmo Jesus vai dizer, ele levanta os olhos para o céu e diz: Pai, eu te louvo, Senhor da terra e do céu, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos simples. Sim, Pai, foi do seu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Jesus está revelando isso para você. Primeiro Ele revela para você, o pequenino. Nós todos aqui somos pequeninos, queridos. Toda a indústria de Hollywood, são mais de 100 seitas de gente bilionária, invocando demônios, principados e tronos ao longo dos séculos na sociedade. Coisas que a gente pensava no passado, pela ignorância, que eram mitos. Há 20 anos atrás, quando você falava os nomes Illuminatis, ou os grandes senhores da maçonaria, você achava que isso era um mito. Porque nós precisamos conhecer as coisas de Deus. Eu lembro quando lá em Dallas,
Eu fui naquela rua e está marcado um X, na frente daquele hotel chamado Six Flags, Regis, onde o presidente de JFK sofreu atentado. Aquele homem deu um tiro na sua cabeça dali, de cima, do 6º andar, por isso que chama Sixth Floor. Ele dá um tiro na cabeça, um dia antes ele tinha dito: a nação dos Estados Unidos precisa saber a verdade. No outro dia ele foi assassinado. Tem muita coisa obscura por aí, mas os nossos olhos não estão nessas coisas. A nossa esperança não está nessas coisas. Os nossos olhos, a nossa esperança não está na economia, não está em nenhuma boa notícia de político nenhum, não está na paz mundial que o senhor John Lennon, lá naquela música Imagine, um verdadeiro culto satânico. Imagine. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas não sou só eu. Tem muitos sonhando. Sabe qual era o sonho? There is no heaven above us. Não tem céu sobre nós. Um mundo sem céu sobre nós. Mas os céus governam a terra. E os nossos olhos estão como os olhos de Estevão colocados. Então depois que Jesus fala isso, e aqui ele revela esse mistério: Pai, eu dou graças porque o Senhor revelaste aos pequeninos. Nós somos pequeninos, queridos. Nós somos amados do coração do Pai. Por isso que você deve ver sua vida buscando as coisas do alto. Não queira ser poderoso e entendido. Sabe por quê? Para esse Jesus diz assim: vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e darei descanso para as vossas almas. Descanso para as vossas almas. A sua alma é eterna, e você entrará no descanso de Deus. Existe ainda um repouso, resta um repouso preparado para nós, os filhos de Deus, e nós nos alegraremos no Senhor. Fique de pé no seu lugar. Não perca esse momento por nada, feche seus olhos, porque nós vamos ter um tempo de oração agora. Um tempo de oração poderoso. A gente tem tempo ainda, é 11h38. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Perceba que uma pessoa cansada e sobrecarregada é alguém que passa a maioria dos seus dias olhando para baixo. Olhando para as circunstâncias. Olhando para os impossíveis. Olhando para as enfermidades. Olhando para os diagnósticos, olhando para aquilo que este mundo nos impõe, o governo deste século nos impõe. Mas Jesus diz para esses: vem a mim você que está cansado e sobrecarregado, eu vou te aliviar. Não é o Dodô, não é o pastor, não é o grande pregador, não é o grande influenciador da internet. Jesus está dizendo para você: eu o aliviarei. Pare de trocar Jesus por qualquer outra coisa, querido. Pare de se embaraçar com as coisas deste mundo, deixar de vir à igreja. Isso é pecado. O escritor de Hebreus vai dizer que muitos abandonaram e se apostataram, deixaram a congregação. Que loucura! Você foi chamado para olhar para o alto. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Quantos de vocês aqui nessa manhã andam cansados? Levante a sua mão, bem alto, cansados. Saia do seu lugar, vem aqui à frente.